Tem uma história famosa sobre o Mozart que acho que todo mundo adora contar. A da carta, né? Essa mesma. A carta que ele supostamente escreveu descrevendo como as sinfonias dele nasciam. Sim, ele dizia que a música simplesmente aparecia na cabeça dele. Inteirinha, perfeita, como se fosse um sonho, sabe? E que o trabalho dele era só transcrever aquilo para o papel. É uma imagem linda, né? É a imagem do gênio, aquela inspiração divina que chega de bandeja. Exato. E essa ideia mudou completamente o que a gente pensa sobre criatividade. O problema é que A carta é falsa. a carta é falsa. E o mais incrível é que os biógrafos sabem disso desde o século XIX, desde 1856. E essa revelação, essa pequena fraude, na verdade, abre a porta para a nossa conversa de hoje. Perfeito. A gente mergulhou no livro A História Secreta da Criatividade, de Kevin Ashton. E a missão aqui é justamente essa: desmontar esses mitos. Investigar o que de fato acontece quando algo novo é criado. Entender que a realidade é muito mais sobre pequenos passos e muito trabalho. Do que sobre um raio de inspiração que cai do céu. E é fascinante porque as cartas de verdade do Mozart mostram o exato oposto disso. Elas revelam um músico que, olha, ralava muito. Ah, é? Sim. Ele fazia rascunhos, ele revisava, ficava frustrado quando uma ideia não funcionava, precisava sentar ao piano para testar as coisas. As obras-primas não foram um presente dos deuses. Foram construídas. Foram construídas, nota por nota, com muito esforço. E essa diferença entre o mito e a realidade é o ponto de partida de tudo que o livro explora. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira grande ideia que o livro ataca é a do próprio gênio, sabe? Essa figura heróica do criador. Que é uma ideia que parece natural pra gente hoje, mas não é. De jeito nenhum. O conceito de autor é uma invenção bem recente. Antes do Renascimento, a maioria dos criadores era anônimo. A obra importava, não quem a fez. A palavra autor, por exemplo, vem do latim autor, que significava pai, senhor. Uma figura de autoridade, quase divina. Isso. Não era um indivíduo recebendo crédito pelo mérito, entende? Totalmente. O que leva a uma pergunta interessante. Quando foi que a gente começou a assinar as criações? O livro dá um exemplo que deixa isso muito claro. A gente sabe o nome de quem inventou a imprensa, certo? Johannes Gutenberg, lá por 1440. Exato. Mas alguém faz ideia de quem inventou os moinhos de vento na Inglaterra em 1185? Uma invenção que mudou a agricultura para sempre. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O foco no indivíduo, no inventor, é uma coisa da modernidade. Bom, então se o gênio individual é um mito, o que a gente pode dizer daquele momento eureka? Aquela ideia brilhante que surge do nada. Outro mito. O livro argumenta que isso também não existe. Ele cita o trabalho de um psicólogo, Karl Duncker, que via a solução de problemas como uma série de passos intermediários. A gente não dá saltos, a gente avança aos poucos. O iPhone é um exemplo perfeito disso, né? Perfeito. Não foi uma única grande ideia. Foi uma cadeia de problemas, um atrás do outro. Exatamente. Começou com um problema simples. Os teclados de plástico dos celulares da época eram péssimos de usar. Lembro bem. A primeira solução pensada foi: e se a gente tivesse uma tela grande com um apontador? Mas aí, essa solução cria um novo problema. Que tipo de apontador? O mouse? Não dá para carregar um mouse com o celular. Uma caneta stylus? Todo mundo perde essas canetas. Foi só depois de esgotar essas opções que eles chegaram na solução. E se o apontador for o nosso dedo? Cada passo parece óbvio hoje, em retrospecto, mas foi uma pequena conquista, uma evolução. E isso não é só na tecnologia, né? A arte também funciona assim. Sim, o pintor Wassily Kandinsky, para criar a pintura com borda branca, ele não sonhou com a obra pronta. O livro detalha o processo dele e é um trabalho insano. Foram mais de 20 esboços, aquarelas, estudos a óleo. Ao longo de 5 meses, ele testava uma cor, mudava uma forma. Era um diálogo lento e trabalhoso com a tela, não um monólogo de inspiração. No fundo, o argumento central é que criar não é um ato de genialidade. É um comportamento. É sobre se dedicar a resolver um problema. Tem uma citação no livro que eu acho brilhante. Criar é um ato comum. A criação é seu resultado extraordinário. Uau, forte isso. E a história que ilustra isso perfeitamente é a de Edmund Albius.
um menino escravizado de apenas 12 anos. Em 1841, ele observou as plantas e, com um pedacinho de bambu, descobriu como polinizar manualmente a flor de baunilha. Algo que ninguém sabia fazer. Ninguém no mundo. Foram gestos simples, comuns, de observação e experimentação. E o resultado transformou a agricultura para sempre. Essa ideia de atos comuns levando a resultados extraordinários muda tudo e nos leva para uma parte do processo que a gente adora esconder: o fracasso. Ah, o fracasso. A gente vê como o oposto do sucesso, mas o livro defende que é um componente essencial do sucesso. Tem um dado no livro que eu achei incrível. O cientista Stephen Wolfram registrou cada tecla que ele digitou por 10 anos. E a tecla mais usada foi? Adivinha? Delete. Ele apagava 7 de cada 100 caracteres que escrevia. O que mostra que criar é, em grande parte, editar, apagar, corrigir. O erro não é um desvio do caminho. O erro é o caminho. Exatamente. Você tenta algo, não funciona, apaga e tenta de novo. E tem um mito americano que encapsula nossa visão errada sobre isso. A falácia da ratoeira melhor. Aquela frase famosa, atribuída ao Ralph Waldo Emerson. Construa uma ratoeira melhor e o mundo fará um caminho até sua porta. Essa mesma. A ideia de que uma boa invenção se vende sozinha. Uma ideia muito sedutora. Completamente falsa. Completamente. Essa citação inspirou uma corrida maluca. Nos Estados Unidos, mais de 5.000 patentes de ratoeiras foram registradas. Elétricas, com guilhotinas, super complexas. E o resultado? Quase nenhuma ganhou dinheiro. A ratoeira mais vendida até hoje é o modelo original, aquela de mola de madeira, de 1894. E a história fica ainda mais interessante porque esse mito alimentou uma indústria de vigaristas, empresas de promoção de invenções prometendo a inventores ingênuos que eles ficariam ricos. Cobrando milhares de dólares para desenvolver as ideias e não faziam nada. O golpe ficou tão grande que o governo americano precisou intervir. E o nome da operação federal foi... Projeto Ratoeira. Não acredito. Pois é. Essa história toda é uma lição poderosa. Não basta criar algo novo. Você precisa construir a ponte entre sua criação e o mundo. E a rejeição, ela é a regra, não a exceção. Isso. E o ponto-chave é que essa rejeição não é só um obstáculo, é informação. É feedback valiosíssimo. O livro contrasta duas histórias que ilustram isso. A primeira é a de Franz Reichelt, o alfaiate voador. Ele inventou um tipo de traje paraquedas. Em 1912, ele decidiu que a melhor forma de provar que funcionava era saltar da Torre Eiffel. Exato. Só que todos os especialistas da época avisaram ele. Não faça isso. A área do seu traje é pequena demais, não vai frear a queda. Eles deram o feedback. A rejeição técnica. Mas ele estava tão apaixonado pela própria ideia que ignorou tudo. Ele saltou. Existe até uma filmagem. Sim, é terrível. O traje colapsa e ele, teve um fim trágico. É a teimosia disfarçada de persistência. Do outro lado do espectro, a gente tem Judah Folkman, um médico que, nos anos 60, propôs uma teoria radical. A de que tumores criam sua própria rede de vasos sanguíneos, a angiogênese. Uma ideia que, na época, foi considerada um absurdo completo. Ele foi ridicularizado em público. Seus artigos eram rejeitados, seus pedidos de verba negados. Por quase 20 anos, ele foi um pária na comunidade médica. Mas qual a diferença, então? A convicção dele não vinha da fé cega, como a de Reichelt. Vinha do que ele observava nos pacientes, nos dados do laboratório. Ele usava a rejeição para refinar os argumentos, para buscar mais evidências. E ele persistiu. E hoje? Hoje, a teoria dele é um pilar no tratamento do câncer. Os remédios baseados na descoberta dele salvaram milhões de vidas. Uau! Isso me faz pensar. O verbo falhar, segundo o livro, vem do latim falere, que significa enganar. Interessante. Talvez o fracasso seja isso, uma informação que nos mostra que estávamos nos enganando. A lição não é desistir, mas parar de se enganar e ajustar a rota. Exatamente. E para conseguir fazer isso é preciso cultivar uma qualidade que o livro explora muito bem, um conceito do Zen budismo chamado Shoshin. Shoshin.
Mente de principiante. Isso. O mestre Zen Shunryu Suzuki resumiu: na mente de principiante há muitas possibilidades, mas na de experiente há poucas. É sobre abordar as coisas com curiosidade, mesmo sendo um especialista. Tem aquele koan, a história do professor universitário que vai visitar um mestre Zen. Adoro essa história. O mestre o convida para um chá e começa a servir. E continua servindo, mesmo com a xícara cheia, até o chá transbordar. E o professor grita: "Pare! A xícara está cheia!" E o mestre responde: como esta xícara, você está cheio de suas próprias opiniões. Como posso lhe mostrar o Zen, a não ser que você primeiro esvazie sua xícara? E o mais fascinante é que isso não é só uma metáfora espiritual. Se conecta diretamente com a forma como o nosso cérebro funciona. Ser um especialista pode levar à cegueira por desatenção. A gente fica tão bom em reconhecer os padrões que esperamos ver que ficamos cegos para o que é inesperado. O livro dá o exemplo da descoberta da bactéria H. pylori. Ah, sim. O dogma médico era absoluto. O estômago é ácido demais. Nenhuma bactéria sobrevive ali. Ponto final. As úlceras eram causadas por estresse. Só que em 1979, um patologista, Robin Warren, olhou umas lâminas e notou pequenas bactérias curvadas ali, bem na inflamação. E o detalhe impressionante é que, por mais de 100 anos, outros patologistas viram essas mesmas bactérias. Só que, Como o dogma dizia que elas não podiam estar ali, o cérebro deles simplesmente as descartava. Não enxergavam de fato. Robin Warren olhou com uma mente de principiante. Ele se perguntou: e se o que eu estou vendo for real? E essa pergunta mudou tudo. É como aquele experimento famoso dos radiologistas. O do gorila. Pedem para eles analisarem tomografias em busca de nódulos, mas inserem a imagem de um gorila numa delas. E a maioria não vê o gorila, mesmo olhando diretamente para ele. O cérebro está tão treinado para procurar uma coisa que filtra o inesperado. A xícara está cheia. É importante reforçar que ter uma mente de principiante não significa ser ignorante. Pelo contrário. Não, de forma alguma. O Robin Warren era um excelente patologista. A questão é a capacidade de um especialista de, por um momento, suspender as próprias certezas, de esvaziar a xícara para ver o que realmente está ali. E se a gente pensar bem, essas certezas, esses paradigmas, não são criações individuais, são construções coletivas, o que nos conecta à última grande ideia do livro. A de que toda criação é, na sua essência, um ato colaborativo. Que se estende pelo tempo e pelo espaço. O autor propõe um exercício mental. O que é preciso para fazer uma única lata de Coca-Cola? Ah, esse exemplo é ótimo. A gente pensa alumínio, tinta, líquido. Simples. Mas quando você começa a rastrear a origem, a complexidade explode. A mineração da bauxita na Guiné ou na Austrália, o refino em alumínio. A energia que isso consome. E não para por aí. A tampa é uma liga diferente com magnésio. O interior da lata tem um revestimento de polímero. A tinta do lado de fora. E ainda nem falamos do líquido. Xarope com ingredientes de vários continentes, a água local, o gás, a caixa de papelão, a cola. A lista é infinita. E aí vem a conclusão do livro, que é de explodir a cabeça. O número de pessoas no mundo que sabe como fazer uma lata de Coca-Cola do zero, do começo ao fim, É zero. exatamente zero. Ninguém tem todo esse conhecimento. E o número de nações que poderiam produzir uma sozinhas? Zero também. Nenhuma. O que isso revela é o que o livro chama de cadeia de ferramentas. Nenhuma criação acontece no vácuo. Estamos de pé sobre os ombros de incontáveis gerações. Tem um trecho de um sermão de Martin Luther King Jr. que o livro cita e que captura isso de forma muito poética. Sim, é lindo. Ele diz: toda a vida está entrelaçada. Você acorda, pega uma esponja que veio de um ilhéu do Pacífico. Pega um sabão que veio de um francês. Antes de terminar seu café da manhã, você já dependeu de mais da metade do mundo. Somos parte de uma rede imensa. Isso nos leva de volta ao significado original de gênio. Na Roma antiga, os gênios não eram uma pessoa excepcional. Era um espírito criativo que todos possuíam. Criar não é um dom para poucos, é a nossa natureza.
Só que essa interconexão, essa cadeia gigantesca, também carrega uma responsabilidade imensa. Com certeza, o livro não foge disso. Ele mostra que toda solução inevitavelmente cria novos problemas. A mineração de bauxita devasta ecossistemas. O consumo de água da empresa é um problema. A própria bebida contribui para problemas de saúde pública. Mas a conclusão não é pessimista, né? Não é um chamado para a gente parar de criar. Pelo contrário. E essa é a reflexão final do livro. A resposta para os problemas da invenção não é menos invenção. É mais. Uma invenção mais consciente. Mais responsável. A tarefa do criador não termina quando a criação vai para o mundo. A responsabilidade é buscar as consequências. E quando elas são ruins, não devem ser vistas como um fracasso. Mas como um novo problema a ser solucionado. Exatamente. É um ciclo que nunca termina. A criatividade não é uma linha reta com ponto final. É um círculo infinito de criação, consequência e nova criação. Fazendo um balanço de tudo que a gente conversou então. Criatividade não é mágica, é trabalho persistente. O fracasso é uma ferramenta, é feedback. Para enxergar o novo, às vezes a gente precisa esvaziar a xícara das nossas certezas e adotar uma mente de principiante. E talvez o mais importante, nenhuma criação é um ato solitário. Estamos todos juntos nisso. Construindo sobre o legado de milhares de gerações e uns com os outros. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.